A partir de agora, Movidos pela Graça, um programa da Igreja Batista Nova Aliança. Acompanhe na tela, está escrito: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meu amado amigo, meu amado irmão, telespectador da poderosa palavra de Deus, acabamos de ler Hebreus capítulo 4, versículo 16, que nos revela que é desejo de Deus eu e você nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça. Então, nós acessamos a graça de Deus pela confiança. Acessamos a graça de Deus, o trono da graça de Deus, pela ousadia. Ousadia é uma confiança naquilo que Deus diz. E o que Ele diz através da sua palavra é que você não fique distante, mas que você se aproxime todos os dias, confiadamente, ousadamente, junto ao trono da graça, para adquirir socorro para ocasião oportuna. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Oh glórias, louvado seja o nome do Senhor. Então, é o desejo de Deus para a nossa vida, que sejamos ousados, intrépidos de viver diante do trono da graça, diante do Santo do Santo, por intermédio do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário e que nos dá o livre acesso ao trono da graça de Deus. Então nós acessamos a graça de Deus pela ousadia, pela confiança e pela intrepidez. Então a ousadia é uma confiança, meu irmão. A intrepidez é uma confiança baseada em uma revelação de quem é Deus para as nossas vidas. É o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos. É desejo do Senhor. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, ousadamente, com intrepidez, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Agora, por que podemos, meu amado irmão, meu amado amigo, ir ousadamente ao trono da graça de Deus? Porque é o trono da graça. Porque é o trono do amor, da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Quando Jesus disse, está consumado, Deus, ele saiu de um tabernáculo feito por mãos de homem. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Deus deixou de morar no Santo do Santo de um tabernáculo feito por mãos humanas para habitar no nosso espírito, para viver agora dentro de cada um daqueles que já nasceram de novo. Amém? Então, quando você chega diante do trono, meu irmão, da graça, você se torna uma pessoa melhor. Você se torna uma pessoa humilde quando você vive e anda na presença de Deus, querido. Você passa a ser uma pessoa como instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Você passa a ver realmente quem você é quando você passa a andar com o Senhor. Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz assim:
No ano da morte do rei Uzias, Isaías dizendo isso, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. O profeta Isaías, ele contemplou o trono da graça de Deus. Sabe qual foi a reação dele? Versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Mas por que tu estás perdido, Isaías? Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías não foi fulminado ali pela presença de Deus, querido, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Ele tinha consciência que estava perdido, por isso ele disse, ai de mim que estou perdido. Mas ele estava perante o trono da graça de Deus, que mandou um dos serafins, que pegou com a sua tenaz, brasa viva, tocou nos seus lábios e disse, olha, assim diz o Senhor, as tuas iniquidades foram perdoadas e os teus pecados também. Então ele contemplou, Isaías contemplou a graça, o trono da graça de Deus. E a Bíblia diz que ele não foi destruído de forma alguma. Pelo contrário, ele recebeu misericórdia e achou graça diante de Deus. Eles estão perdidos, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aquele serafim tocou os lábios de Isaías para apagar a sua iniquidade, para perdoar o seu pecado e se tornar um instrumento de justiça na mão de Deus. E a Bíblia diz que ele contemplou o trono da graça de Deus, como diz Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, junto ao trono da graça. E nós vivemos na presença do Senhor, querido, para recebermos muito mais da abundância da graça e do dom da justiça. Então Isaías, ele recebeu a misericórdia do Senhor e achou graça diante do Senhor. Versículo 5, ele diz, ai de mim, que estou perdido. Ei, quero te dizer, que talvez você esteja me assistindo, você pode estar declarando que está perdido para a tua vida, para o teu casamento, para os teus negócios, mas eu quero te dizer, te aproxima do Senhor. Como, pastor? Você está ouvindo a sua palavra. Receba ela no teu coração e você vai achar misericórdia de Deus para a tua vida, para a tua família, para todos os teus empreendimentos. Você vai achar a graça do Senhor. Por isso Jesus veio à terra e disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É promessa de Deus te dar alívio para a tua vida, para a tua alma, como ele deu alívio aqui ao profeta Isaías, versículo 7, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus, querido, ela é o suficiente para a nossa vida. A graça não nos torna pessoas sem lei de forma alguma. A graça nos coloca debaixo de outra lei, não debaixo da lei de Moisés, mas nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo 8, versículo 2. Então a graça de Deus, nós somos movidos por ela. A graça, meu irmão, ela não te isenta de uma vida cristã com responsabilidade. Não, a graça nos torna, ela torna a obediência necessária. É através
dela, querido, que nós passamos a viver na presença do Senhor. A graça, ela também não torna a santidade desnecessária. Não, é através dela que torna a santidade necessária. A graça de Deus também não torna o arrependimento desnecessário. É através da graça de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus, que o homem se arrepende dos seus pecados. A graça de Deus, querido, ela não torna as obras desnecessárias, mas é através da graça de Deus que nós somos instrumentos de Deus para fazer a obra do Senhor nesta terra. Por isso nós somos movidos pela graça, pelo favor de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia do Senhor. Tudo que você tem que fazer é se achegar para a presença do Senhor. Tudo que você deve fazer é receber as Escrituras, a palavra de Deus no teu coração e deixar ela produzir aquilo que ela diz ao teu coração, em o nome precioso e poderoso de Jesus. Amém? Esta é a pequena reflexão desse dia. Que Deus te abençoe tremendamente com a sua graça e nunca se esqueça, somos movidos. Você ouviu a palavra de Deus para o seu coração. Movidos pela graça, um oferecimento da Igreja Batista Nova Aliança, de segunda a sexta do 12h45 às 13h, aqui na TV Ágape, canal 40. Oh, que tremenda graça!